Fala pessoal, meu nome é Jefferson Natanael. Vou apresentar aqui sobre esse material chamado grafeno, um material que, por muitos especialistas, tem sido considerado um material do futuro, por ter muita leveza, transparência, flexibilidade e ser um ótimo condutor de eletricidade, também de calor. Material muito fino, formado da estrutura de carbono, num modelo hexagonal, como se fosse uma rede de Go. Esse material tem impactado, a nossa tecnologia justamente por diversas aplicações que nós podemos fazer através dele. Ele tem várias propriedades, e uma dessas propriedades é que ele é um material extremamente fino, de alta resistência, flexível, possui uma alta condutividade térmica e elétrica. Nós vamos ver que esse material, ele é 100 vezes mais rápido do que o próprio cobre, que é um dos materiais utilizados, no cabeamento de rede elétrica na atualidade. O material também ele é impermeável, ele é muito duro por ser simplesmente uma camada de átomo, mas embora ele seja uma camada de átomo, ele tem ligações extremamente fortes, então isso traz a dureza desse material. Ele é muito leve e muito fino. Esse material ele é extremamente transparente, ele transmite até 97,5% da luz, então tem diversas aplicações, poder ter um celular flexível, transparente. Ele é uma matéria-prima barata, e porque ele possui em abundância no nosso país, mesmo no Brasil, um dos maiores retentores de carbono, também um dos maiores produtores, de grafeno. Ele também tem essa propriedade de auto se reparar. Nós vemos que com essa diversidade de propriedades que o grafeno possui, ele tem diversas áreas de atuação, diversas aplicações que nós podemos fazer com esse material. Vemos que essas propriedades desses materiais elas passam a ser estudadas e divulgadas, lá por volta de 2004, quando dois cientistas lá de Manchester, da Universidade de Manchester, eles receberam até o prêmio Nobel quando eles descobriram, a extração dessa camada de grafeno. E foi de uma forma inusitada, eles pegaram, quando eles foram limpar uma placa de grafite, eles com uma fita adesiva, eles conseguiram colar a fita na superfície dela mesma e por diversas vezes até extrair uma única camada de átomo, que isso aí é o grafeno na sua pureza, E aí eles ganharam o prêmio Nobel por essa descoberta. Esses dois cientistas, que eu mencionei, quando os dois cientistas eles analisaram a fita que eles estavam colando na superfície lá no microscópio, eles viram que o resíduo manteve a mesma estrutura cristalina, uma estrutura parecida com a rede de Go, como eu mencionei anteriormente. E quando eles viram isso, eles conseguiram entender que eles conseguiriam extrair o grafeno de uma placa de grafite. Aqui nós vamos ver como que é montado a estrutura atômica do grafite. Vemos que o grafite ele possui várias ligações atômicas e entre cada camada dessa, entre cada folha dessa, nós temos uma camada, daqui nós temos três camadas, e cada camada dessa é ligada por uma ligação de Van Housen. Só que entre as camadas tem ligações covalentes, que são ligações extremamente fortes. Então, por isso que o grafite, quando nós utilizamos ele, muito utilizado em lápis, quando nós escrevemos numa folha de caderno, ele se desfaz, porque essas ligações são tão fracas que a gente consegue despejar essas camadas numa folha de papel, fazendo assim a escrita. Mas quando nós temos simplesmente uma folha desse material, aí sim nós temos uma camada de grafeno, que ele é extremamente forte. Nós vemos que também tem o diamante, que ele tem um outro modelo atômico, e todos esses materiais é pela mesma base, que é a base de carbono. O diamante ele tem um modelo extremamente forte também, porque suas ligações também são covalentes, mas sua estrutura atômica é totalmente diferente do grafite. Aí nós vemos que com o grafite é possível a gente extrair
a propriedade que é esse material grafeno. Vemos que a grafite ela é formada por essas placas e quando a gente remove essas estruturas, aquelas ligações de Van House, nós temos o material de grafeno. E quando temos o material de grafeno, nós temos também diversas outras aplicações que muitos estudiosos conseguiram extrair com esse material. Nós vamos ver outras aplicações do grafeno nos nanotubos de carbono, que é nada mais do que uma folha de grafeno enrolada. E hoje também é um dos materiais que tem sido utilizado bastante por pesquisadores aí para que ele traz uma ótima condutividade para diversas aplicações na área da tecnologia. Também temos o C60, que é o fulereno. Esse material nada mais é do que o grafeno no formato de uma bola. É como a gente amassasse uma camada de grafeno em uma forma circular e isso aí ele caracteriza como o carbono C60, que é outra estrutura atômica que também é bastante utilizada nas tecnologias que estão avançando aí no nosso país. Agora nós vamos ver as diversas aplicações que esse material pode nos proporcionar, como um display flexível. Agora imagina a gente temos um celular dobrável, esses celulares com uma forma de uma pulseira extremamente fino, extremamente dobrável e muito rígido, muito durável, né? Nós podemos também aplicar esse material em antenas para acelerar a internet, chegando até 100 vezes mais rápido que esses conversores comuns que a gente tem utilizado, em dissipador de calor, sensores, diversos tipos de sensores que nós temos na atualidade, dispositivos fotônicos como fibra ótica. Imagina nós evoluímos agora o nível de fibra ótica para o grafeno, né, que é nada mais com base no carbono, e ter 100 vezes mais rápido um dado chegando, uma informação chegando. Então, tem diversas aplicações que a gente podemos utilizar esse material na indústria aeroespacial, na indústria naval, em produções, na área de biomedicina, criações de remédios, criações de próteses. É, Nós temos diversas aplicações como cabos de alta velocidade, pinturas que absorvem energia. A respeito das pinturas, tem um dado que é bastante importante a gente mencionar, que a Gerdau Açominas ela tem pesquisado sobre o grafeno desde 2018. Ela tem evoluído essa pesquisa aqui no nosso país e tem feito projetos, né? Que um desses projetos é ter tintas mais duráveis que aplica o grafeno nessas tintas. Então tem diversos estudos que a Gerdau ainda tem tratado no nosso país para desenvolver com esse novo material, desenvolver essas novas tecnologias. Um dado também importante de nós mencionarmos é que o grafeno, ele misturado ao aço, ele consegue fazer que o aço fique 100 vezes mais forte do que um aço fabricado de maneira normal que hoje nós temos. Então nós vamos ver que diversas empresas do nosso país têm pesquisado sobre, né, o grafeno e as suas aplicações para termos materiais com mais rigidez, mais durabilidade, como também na construção de baterias. É um material excelente para esse tipo de construção. E o nosso país é um dos maiores pesquisadores sobre esse assunto do grafeno, o maior produtor até também de grafeno. A gente tem produzido bastante grafeno aí para justamente atender essas demandas, né, dessas empresas que têm investido em tecnologia. Outro fato também bastante importante é a gente entender que esse material ainda não tem sido produzido em larga escala, justamente porque não conseguimos ainda ter essa produção de forma industrial, porque ainda é muito difícil da gente separarmos essas camadas, né, do grafite
para nós termos o grafeno da sua maneira mais pura. Hoje, na atualidade, a gente utilizamos gases e esses gases são altamente tóxicos, por isso que é produzido em baixa escala justamente pela aplicação no nosso meio ambiente. Então, por isso que ainda esse material não se expandiu de uma maneira tal para ter dessas diversas aplicações já produzidas e com preço bastante acessível para toda a população. Justamente porque ainda precisamos pesquisar mais sobre, precisamos sentar, debater, analisar a melhor forma de extrair esse material de uma maneira industrial para que nós possamos ser um dos maiores produtores do mundo e assim alcançar a renovação tecnológica para os anos vindouros aí. Agora só nos resta esperar e ver quais são as novas aplicações, né, que os especialistas e cientistas vão ter para já a gente aplicar esse material muito muito bom, né? Um material que tem alta expectativa, um material que tem muitas aplicações no nosso meio tecnológico. Obrigado. Aqui está também as referências, onde a gente tiramos as imagens e o artigo que nós mencionamos aqui no decorrer dessa apresentação.